O recente apagão que deixou mais de 6 milhões de pessoas sem energia elétrica em 3 estados brasileiros acende uma dúvida: qual é a confiabilidade do sistema elétrico nacional? O presidente Dilma Rousseff, que já foi ministra de Minas e Energia, já chegou a afirmar que a estrutura é absolutamente resistente a raios, mas membros da sua equipe de governo chegaram a afirmar que foi justamente uma descarga elétrica, uma descarga atmosférica que desligou a rede. O que aconteceu? A sobrecarga, nós investimos de acordo como a demanda estava por esperar, né, aquilo que era para o crescimento do consumo. E ainda, no programa de hoje, estamos imunes a novos apagões? É o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Hoje estamos na companhia do engenheiro eletricista, ex-diretor da Eletrosul, atuou na época do apagão em 2002, na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Carlos Roberto Galo. O programa recebe também o assistente da diretoria de distribuição da Celesc, Pablo Cupani. Aqui conosco ainda, diretor financeiro da Eletrosul, Antônio Valdir Vittori. O programa recebe também o presidente do Conselho de Consumidores da Celesc, Paulo Henrique Simon, e o programa ainda está na companhia do professor Rafael Nilson Rodrigues, que é o coordenador do curso de Engenharia Elétrica no Instituto Federal de Santa Catarina. Senhores, obrigado mesmo aí pela atenção de todos hoje aqui no Conversas Cruzadas, um assunto de extrema relevância, que é o fornecimento de energia elétrica no território nacional. Você pode participar do programa interagindo, perguntando, questionando, opinando pelas redes sociais. Aí o endereço do Twitter e também o nosso Facebook. Conversas Cruzadas na TV Com. Oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Saudando o nosso novo parceiro, Ibagi. Ibagi, para alugar ou vender, na Ibagi é bate-ponto. Bom, seguinte, eu queria começar justamente com o senhor, né, que teve a experiência no apagão. E o que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Porque nós temos frequentes cortes de energia, tivemos aí o apagão da semana passada. Onde é que está a raiz do problema? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais membros da mesa. Meu cumprimento também aos telespectadores. Eu acho bastante oportuna a sua pergunta, Renato. Em primeiro lugar, seria interessante afirmar, e vou responder, não existe, repito, não existe nenhum sistema elétrico imune a falhas. Não adianta. Quer no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. E por que eu digo isso? Pela própria característica do sistema elétrico. As usinas normalmente são construídas longe do centro de carga. E para que essa energia chegue até o consumidor é necessária a transmissão, que é feita através de linhas que passam por montanhas, por matas próximos a residências ou a centros urbanos, em lugares planos, e estão sujeitas a quê? As intempéries, ventos fortes que, por vezes, derrubam torres, queimadas provocadas pelos agricultores, pelos produtores, que há uma campanha, não é? Sempre a Eletrosul fez campanhas de conscientização para evitar queimadas junto à linha, e o famoso raio, a descarga atmosférica, que, sem dúvida nenhuma, provoca o desligamento. A questão é o seguinte: se este problema é inerente ao sistema, como fazer? Aí é que vem o grande desafio. É preciso que invista-se em melhoramentos, e para isso as empresas de construtora de equipamentos elétricos, as faculdades estudam meios de dotar o sistema de um mecanismo capaz de reduzir o desligamento ao menor número possível, a frequência, e também reduzir a duração deles. Agora, que em algum momento nós vamos ficar sem energia em casa,
Pode ter certeza que vamos. Bom, professor, o seguinte, agora, esse tipo de acidente, vamos tratar agora como acidente, né? A gente pode mudar a adjetivação daqui a pouco, né, ao longo do programa, dependendo da conclusão dos senhores. Esse tipo de ocorrência é normal? Está dentro do aceitável? O número de apagões bateu o recorde no país e chegou a 14 neste início de ano. 14 apagões. 14 apagões em 2014. Isso é normal? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Ninguém gosta que aconteça esse tipo de coisa, né? Não é normal dentro de um ambiente típico, dentro de um verão mais ameno, etc. A gente não pode ignorar o fato de que o nosso verão realmente é um verão bem acima do esperado, em temperatura e consumo de carga, etc. O que é importante também que se diga, o colega tem razão, operar um sistema elétrico como o brasileiro não é algo muito fácil, né? A gente sempre vai estar passível de uma perturbação mais séria, um desligamento aqui ou lá, né? Só que esse número realmente é um número expressivo. Com essa seca, essa estiagem que realmente nós estamos passando, os reservatórios do Sudeste, da região Sudeste, que representam em torno de 70% do acúmulo de água do sistema brasileiro, eles estão abaixo dos 40%, né? Então, é o segundo pior índice de reserva de água desde o racionamento de 2001. Qual é a consequência disso? A consequência é que nós estamos gerando muito a mais em outros pontos importantes do país. Itaipu, por exemplo, a usina Tucuruí, assim por diante. Então, as linhas de transmissão desses pontos mais extremos até a região Sudeste, elas ficam num nível um pouco mais elevado de carga, ficando um pouquinho mais susceptível a algum tipo de falha. Mas dentro do padrão de aceitabilidade? Sim, diria que sim, né? Claro, mas é mais propenso à queda, pelo volume de carga. Aumenta-se um pouquinho a exposição daquela linha, mas tudo dentro de um critério de qualidade previsto pelo sistema. A linha de transmissão, ela fica mais, para o leigo entender, né? Eu sou leigo no assunto, a linha, mais energia sendo transmitida, na mesma linha. A linha fica mais vulnerável em função desse volume de carga? Não é que a linha fica mais vulnerável, ela tem um carregamento um pouco maior. Vulnerável toda a linha é, em algum momento, independente do nível de carregamento, né? Mas com o nível um pouco mais acima, é evidente que o sistema fica um pouco mais exposto a algum tipo de perturbação. Mas perturbação como essa mais recente foi algo um pouco maior do que o típico que pode acontecer, né? Ter o desligamento de 2 ou 3 trechos. Né? Então, não é que a linha está no nível grave de carregamento. Ela está no nível mais acentuado, mas ainda dentro do que o operador do sistema considera aceitável. Falta investimentos no entendimento do senhor? Ou o que aconteceu é do jogo? Boa noite. Boa noite aos telespectadores, à mesa. Acho que é uma oportunidade ímpar, né, de estar falando desse assunto. Veja bem, desde 2004 que a gente tem no Brasil uma empresa de pesquisa energética que faz o planejamento energético, especialmente na área de geração e transmissão, né? Também um pouco na área de distribuição, mas a distribuição está mais com as empresas distribuidoras que têm os seus mecanismos lá para saber onde é que está aumentando o consumo ou não. E nesse período, muitos investimentos foram feitos, né? Tanto na geração como na transmissão. Só para você ter uma ideia, a Eletrosul investiu só em transmissão no estado de Santa Catarina, nesses 9, 10 anos, aí 1 bilhão e 200, né? Com novas subestações. Agora, o problema é que o consumo tem aumentado também bastante, né? Especialmente por conta aquilo que você até falou no início, né? As pessoas têm mais poder aquisitivo, adquirem equipamentos, especialmente o ar-condicionado, hoje é o grande, né, consumidor. E num momento como esse de calor e seca, você tem 3 agravantes, né, no sistema elétrico. O calor, porque as pessoas usam muito o ar-condicionado e outros equipamentos, aumentando o consumo. A seca é que faz com que os reservatórios, né, das usinas fiquem com menos água. E, por fim, aquilo que já foi dito aqui pelo professor Rafael, as próprias linhas ficam com uma carga bastante expressiva e, com o calor, a própria capacidade de transmissão fica sensivelmente reduzida. Então, você tem 3 efeitos. Agora, eu acho que uma prova de que o sistema é robusto é que, mesmo nessa situação tão adversa, com esses 3 fatores negativos,
A gente tem tido, sim, alguns desligamentos, como esse da semana passada, mas o sistema tem reagido bem, eu diria, né? Porque aquele desligamento da semana passada aconteceu exatamente o que tem que acontecer quando há um desligamento desse porte. Tem reagido bem, tivemos 14 apagões neste ano. Não, vamos falar daquele da semana passada. Por que eu digo que o sistema reagiu bem? Você teve uma perda de várias linhas lá na região norte, evidentemente a energia que estava vindo da região norte foi cortada, deixou de vir para o sul e sudeste, para o resto do país. Houve corte de carga, sim, no país inteiro, né, automaticamente, por um sistema que faz esse tipo de desligamento, e logo em seguida começou sendo religado essas cargas. Tanto que o consumidor que ficou mais tempo ficou 1h30 desligado. O que é ruim para o consumidor, é claro, mas isso mostra que o sistema reagiu conforme foi planejado. Olha, a hora que tiver uma falta, tem que ter esse tipo de reação. Você tira cargas e depois religa conforme o sistema volta a fazer a transmissão e a geração. Então, muito bem. Bom, é o seguinte, o governo tem insistido, né, na tese, embora vai sair ainda um laudo técnico, né? O governo tem insistido na tese de que não foi sobrecarga para não passar o recibo de que faltou investimento, ainda mais a ministra Dilma Rousseff, que é considerada especialista na área energética, né? Foi ministra de Minas e Energia. Enfim, no ano eleitoral, tudo que a presidente não quer é dizer que faltou investimento e planejamento na área em que ela é especialista. Qual é a sua opinião? Sobrecarga. O governo diz que não houve sobrecarga. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, demais colegas. Acho que, primeiro de tudo, Renato, é importante dar alguns conceitos, né, que o setor elétrico ele é fragmentado em setores de geração de energia, transmissão e distribuição. Então, as questões climáticas, seja ela calor, ou frio intenso, ou falta de água, ou excesso de água, afetam esses três elos de forma bem diferente, né? Enquanto a falta de água obviamente afeta as usinas que deixam de gerar e, por conseguinte, como já foi mencionado aqui na mesa, o sistema tem que importar energia, as regiões têm que importar de outras regiões, né? Por outro lado, um calor extremo, que é o que a gente tem vivido, um calor recorde, ele causa realmente um uso muito mais intenso, seja do sistema da rede básica, que são os 230 mil volts ou mais, né? Quanto das redes do sistema de distribuição. Eu não diria que falta um planejamento, até porque, além de ser prática no setor elétrico, é uma exigência da ANEEL, que é o órgão regulador. Agora há pouco você comentou a questão de ser do jogo ou não ser do jogo. E de fato, de certa maneira, é um jogo onde tem um juiz que é a ANEEL e define alguns indicadores de qualidade, sobretudo o DEC e o FEC, né? A duração das interrupções e a frequência das interrupções. Então, a própria ANEEL, que é o órgão regulador do setor, já admite que todas as empresas têm uma margem para deixar seus consumidores desenergizados. Isso faz parte de uma equação de quanto se investe e qual é a qualidade esperada. Como é que a Celesc está nessa média? Olha, Renato, em 59 anos de empresa, em nenhum ano a Celesc violou os indicadores de qualidade, nem DEC nem FEC. Então, a Celesc tem feito investimentos da ordem de 300 milhões de reais ano, na média, e não temos nenhum histórico de violação anual desses indicadores. Temos, claro, dificuldades pontuais em algumas regiões ou alguns municípios, sem dúvida, mas de forma global a Celesc esteve sempre dentro desses indicadores. Bom, e o consumidor nessa história toda, hein? A gente escuta especialista, aí vem as autoridades, vem o órgão de defesa do consumidor, mas e o consumidor como é que fica nessa história toda? É ouvido? Boa noite. O consumidor que paga a conta. Bom, ouvintes, vamos separar esse assunto em... Eu vou ficar mais no plano da distribuição, porque aí o consumidor é afetado diretamente por esse plano. Embora haja problemas também na distribuição e haja problemas também na geração. Eu peguei alguns dados da ANEEL, da BRAD, Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica, que informam que no Brasil tem 72 milhões de consumidores, unidades consumidoras. E que tem 2,1 novas ligações por ano. 2,1 milhões de novas ligações por ano. Com uma receita bruta de 152 bilhões no ambiente da distribuição. No caso da Celesc, em torno de 7 bilhões, né, Pablo? Os encargos de tributos que incidem sobre isso são da ordem de 56 bilhões. E os investimentos anuais são 13 bilhões. Aí já vem uma grande questão.
Tem uma distorção aí. Se arrecada muito e se investe pouco. O governo é voraz na arrecadação de tributos e não tem colocado investimento suficiente para um crescimento de 2,1 milhões. Na faixa de 50% da tributação? Não, é um pouco menos, 39%. 39%. Mesmo assim é alto, né? Altíssimo, um dos mais altos do mundo. Pelo que se paga de imposto, o retorno deveria ser melhor, então. Então, a reflexão que eu quero fazer é que, se nós vamos verificar as questões estruturais do sistema, há problemas sim estruturais na construção do sistema. Alguém falou aqui que o sistema é robusto. Sim, é robusto. O sistema interligado da magnitude gigante tem que ser robusto. Mas ele é estável. Ele permite estabilidade suficiente. Esses apagões que aconteceram esse ano, eles te dão garantia? Será que o governo não está colocando em segundo plano o investimento no setor energético brasileiro? O governo quer fazer crescimento social, mas não investe no insumo básico, que é a energia elétrica. Então, nós estamos falando no plano nacional, sobre as questões da Celesc, dos apagões de Santa Catarina, das casas de energia, a gente vai fazer uma outra reflexão. Agora tem um detalhe interessante também, né, que não se comentou nessa semana. Sempre se questionou o seguinte: olha, o Brasil não pode crescer mais do que, nem estamos longe disso, né, crescer mais do que 5% ao ano, porque nós não temos capacidade energética para tal. Bom, se com esse rendimento, com esse crescimento econômico anual pífio que nós estamos tendo na faixa de 1%, 2% de crescimento, já temos aí 14 apagões no ano, imagina se nós tivéssemos um crescimento alto, né, de 5% para cima. Renato, no Congresso de Distribuidores da Celesc Fórum Nacional que houve em outubro, um dos temas discutidos foi a interrupção de energia. No país, todos os estados brasileiros, todas as empresas do país estavam presentes aqui na Fiesp. E a pessoa que tratou desse problema enfocou as questões do marco internacional econômico, os problemas que existem, e disse que não há mais problema no setor energético, porque o crescimento é leve. O Brasil está crescendo pouco, se o Brasil crescesse mais, não teria como sustentar. Que coisa séria é isso, né? Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, é possível acreditar nas declarações das autoridades, nas explicações do Ministério de Minas e Energia, informações truncadas, contraditórias? Uma hora o problema foi o raio, depois não é o raio, um diz que é sobrecarga, depois o governo diz que não é sobrecarga. Vamos para o intervalo e até já.